Eu vi um vídeo teu explicando o que era a ansiedade. E eu acho legal tu explicar aqui também pro pessoal ouvir que tu estava falando que a ansiedade é uma coisa normal, que o ser humano deveria sentir e faz parte do mecanismo de defesa do ser humano, né? Legal. O problema é quando ele vira crônico, tu não para de sentir aquele negócio. A ansiedade é um fenômeno absolutamente normal e necessário para a vida do ser humano. Inclusive, nós estamos aqui conversando fruto da ansiedade dos nossos ancestrais, que fizeram fugir do leão, né, da chuva e tal, que se protegeram. E a ansiedade é que é um fenômeno protetor da espécie. Tá aí um ou outro problema sério, cara. Eu fico lá vendo no Instagram, aí eu fico vendo um post assim: elimine sua ansiedade, combata a sua ansiedade. Sei o que, cara, isso é um absurdo. Porque a ansiedade ela é um fenômeno absolutamente normal e necessário nesse sentido. Te digo mais, olha só que interessante. Ela te prepara para os desafios. Um atleta olímpico americano, isso eu conheci lá dos Estados Unidos, quando estava fazendo parte do mestrado. Eu tive a oportunidade de conhecer um centro olímpico americano. Inclusive, acho que o Phelps. E eles são levados, o atleta americano é levado a, quando está numa prova olímpica, a estar no seu nível perfeito de ansiedade. Baixa ansiedade diminui rendimento. Então não queira estar zen na hora de uma prova de concurso, irmão. Você vai estar desligado. Assim como um nível excessivo de ansiedade também prejudica desempenho. Então nós temos um nível ótimo de ansiedade. Sabe qual é esse nível ótimo? Que você está com os batimentos cardíacos no batimento certo, mandando sangue pro teu cérebro, você está ativo, os seus olhos, você está ligado, atento, a sua musculatura, o seu cérebro, o seu nível de atenção, de concentração estão completamente adequados. Olha que interessante. Assim você pode fazer uma prova, assim você pode ir para um desafio, assim você pode fazer uma prova se você for um atleta. Se você está... Vamos relaxar. Vamos fazer aqui uma meditação antes da final olímpica. Não vai dar muito certo. Porque você vai produzir um estado de relaxamento que não é próprio para aquela condição de fazer uma prova, por exemplo, ok? Veja então que a ansiedade é algo que joga a seu favor. Se você souber usá-la a seu favor. Então ela não, definitivamente ela não é o seu inimigo. É seu amigo. Está junto com você. Quando é que ela se torna um problema? Quando ela se torna contínua o tempo inteiro. Sem o fator causador, gerador dela. O que eu quero dizer com isso? A ansiedade ela foi feita para ser um fenômeno reacional. O meu estado normal não é ansiedade. É um estado mais do relaxado, entre o relaxado e o ansioso. Acontece um fato, um gatilho. Eu fico ansioso. O gatilho passou, eu relaxo. Então veja que a ansiedade, esse fenômeno, a ansiedade, ele foi feito para ser uma reação diante de um estímulo gerador. Você está entrando dentro do carro, tem a sensação que alguém está te seguindo e que vai te assaltar. Nesse exato momento, você engatilha a reação de ansiedade. As suas pupilas se dilatam, o seu coração acelera, você tem a ereção dos pelos, o seu intestino trava, porque nesse momento você vai ser preparado fisiologicamente ou para lutar com o bandido ou para sair correndo. Quando você olha e foi só a impressão, você relaxa, entra no seu carro, dirige, chega na sua casa. Quando a ansiedade ela está ativada sem o gatilho o tempo inteiro, isso é chamado de transtorno de ansiedade. Quando eu durmo e acordo ansioso. O que causa isso? Esse circuito no cérebro da ansiedade, ele é ativado pelo estímulo. Existe um circuito no sistema límbico que quando existe um estímulo, ele ativa para te preparar para lutar ou fugir. Olha o que acontece às vezes. Esse circuito fica ativado o tempo inteiro. Quando aquele assaltante, ou quando aquela impressão que você tinha que era um assaltante não era, esse circuito desativa. E você entra no seu estado de relaxamento normal. A ansiedade patológica é a ativação desse circuito o tempo inteiro. É como se o assaltante estivesse ali atrás de você o tempo inteiro. Essa é a percepção que o seu corpo passa a ter. Do risco iminente. Da situação de perigo iminente. O cara fica apreensivo o tempo inteiro, como se algo fosse acontecer a qualquer instante. O estado de tensão é constante. Porque o teu cérebro, o circuito gerador dessas sensações, está ativado o tempo inteiro.
Por que ele ficou ativado o tempo Por inteiro? genética e por excesso de estímulo a ele. Ah. Então hoje nós vivemos uma sociedade que o leão da selva anterior está o tempo inteiro presente na nossa vida. Riscos, 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 riscos. E o nosso sistema está sendo ativado de fato o tempo inteiro. Ele acha que tá pronto para competir na Olimpíada o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí ele passa a ficar ativado o tempo inteiro. E aí chega um determinado momento que você não tem um estímulo mais, mas ele está ativado. Tem um componente genético nessa história e tem um componente ambiental. Uhum. Entendeu? Então a ansiedade patológica é um estado persistente, permanente de ansiedade. O ser humano não foi feito para viver ansioso. Nós somos feitos para estar ansiosos em momentos certos. Uhum. Viver de forma ansiosa é que está o problema. E hoje nós somos o país mais ansioso do mundo. Né?